Você está sintonizado no Agenda Econômica. Nós estamos discutindo aqui hoje a economia do etanol. Nosso convidado é o Dr. Fernando Neto Safatler, ex-secretário de Abastecimento, de Planejamento do Estado de Goiás, ex-pesquisador do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, e autor do livro A Economia Política do Etanol. Participa do programa jornalista Júnior Melo. Dr. Fernando, a questão da poluição é um tema que está sempre muito ligado ao etanol, porque ele tem uma vantagem, uma dimensão ambiental muito positiva. E o discurso brasileiro internacional em defesa do etanol, todos esses fóruns, lá em Copenhague, por exemplo, agora mesmo aqui na Rio+20, sempre argumenta que o Brasil, nesses 35 anos de etanol, de Proal, deixou de emitir CO2 em uma proporção de 680 milhões de toneladas. Deixou de poluir graças à presença do etanol na nossa mistura. Como o senhor avalia essa dimensão ambiental do etanol? É uma dimensão realmente considerável, porque você tem a contribuição para a redução da emissão de gás, não só no uso do etanol propriamente dito, no carro, como também na produção agrícola da cana-de-açúcar, né? Os dois fatores contribuem, né, de um lado e de outro, para que haja essa redução, né, na emissão do gás. Então, realmente, o etanol tem uma contribuição extremamente significativa nessa questão. E foi um setor em que a gente ganhou muito em tecnologia também? É uma tecnologia realmente que avança, né? Mas, infelizmente, os investimentos em tecnologia, em pesquisa, hoje estão muito concentrados na iniciativa privada, né? Infelizmente, o governo deixou, você entende, esse espaço, né? E é um dos motivos pelos quais eu também defendo, como Bautista Vidal, né, a criação de uma empresa específica para lidar com a questão do etanol. Seria uma espécie de uma Etanolbrás que pudesse unificar a política, né, porque essa questão do etanol ela está muito fatiada, você entende, a nível de governo. O Ministério da Minas e Energia, você entende, se preocupa com um aspecto, a agricultura se preocupa com outros, a Petrobras outros. Não tem um órgão capaz de dar uma visão estratégica, você entende? Essa questão, dar um tratamento como um bem estratégico. Afinal, estamos falando de energia. Energia é que move o mundo, né? Assim como a Petrobras teve esse imenso salto tecnológico, claro, o etanol poderia ter como empresa. Né? Mas como não tem uma política que unifique, você entende? Que dá essa visão e dá esse objetivo estratégico, né? Para que a gente possa produzir de uma forma mais intensificada a questão do etanol, então ela se perde muito. E essa questão da pesquisa é uma delas, né? Nós podíamos estar muito mais avançado. Inclusive, se você permitisse que o posto pudesse adquirir o etanol, você tem de fazer com que essa produção se multiplicasse para todos os municípios brasileiros, você precisaria, né, de uma assistência técnica, de uma política que incentivasse a assistência técnica, que desse assistência ao pequeno, ao médio produtor também. Ainda falando dessa dimensão do etanol na economia brasileira, qual é o peso que o programa teve na questão da nossa autossuficiência de petróleo? Os números da balança de pagamentos no período de 79 a 2000 demonstram que o Brasil economizou um total de 43,5 bilhões de dólares com a redução das importações de petróleo. Efetivamente, o ganho veio do etanol também? Claro, claro. Esse número é expressivo, né? Existe essa estimativa, né, de 79 a 2000, essa economia por conta de termos deixado de importar petróleo. Mas veja o seguinte, nós poderíamos ter uma soma muito mais favorável, né, se a gente conseguisse também dimensionar e mensurar não só o que deixou de importar,
Mas se a gente tivesse avançado cada vez mais na produção do etanol, e o etanol ocupado, você entende, uma presença mais significativa no uso do combustível, porque hoje o etanol está perdendo a gasolina, né? Com essa desvantagem competitiva do preço do etanol e da gasolina, as pessoas, o consumidor deixando de usar o etanol e passando a usar, nos 2 últimos anos para cá, o etanol, a gasolina hoje participa com 74% do consumo de combustíveis. O ano passado, esse consumo da gasolina, no consumo total, era 54%. Então, houve um acréscimo de 40% no uso da gasolina em relação ao etanol nos últimos 2 anos. Então, veja bem, se a gente tivesse tido, você entende, uma postura mais afinada com os objetivos estratégicos do etanol, nós poderíamos estar economizando muito mais, porque estaríamos deixando de importar gasolina, certo? E exportando, você entende, o excedente de petróleo que essa balança do consumo de etanol e gasolina pudesse nos propiciar. Aliás, doutor Fernando, a partir de 2003, como o senhor já mencionou, né, com o surgimento dos automóveis bicombustíveis, os Carflex, que totalizaram apenas 49 mil unidades em 2003, contra 1.561.000 de carros a gasolina. Em 2008, o quadro se inverte. Foram vendidos 633 mil carros a gasolina contra 2.243.000 carros flex. No entanto, em razão da concentração da produção, que o senhor também já mencionou, produção do etanol, em certas regiões, nem os consumidores podem usufruir dos benefícios de possuir um carro flex. O senhor já explicou, mas é importante ressaltar essa radiografia, né? Claro. Agora, o que acontece é com esse congelamento do preço da gasolina e a falta de competitividade do etanol em relação à gasolina, mesmo na região centro-sul do Brasil, que antes era vantajoso você usar o etanol em relação à gasolina, mesmo nessa região, os possuidores de carro flex estão deixando de colocar o etanol e passando a colocar a gasolina. Então, essa conta, né, da economia, né, que deveria ser adicionada, você entende? A conta geral, certo? Diminuição da importação do petróleo. Certo? Nós estamos usando, a nível do mercado local, mais gasolina do que etanol quem possui o carro flex. Enquanto o barril do petróleo está bem acima de $100, o custo real da produção de etanol poderia ser muito mais abaixo se não fossem aquelas distorções que o senhor já mencionou. E veja bem, existe um estudo que diz o seguinte: o etanol é competitivo em relação à gasolina quando o preço do petróleo atingir $38 o barril. O senhor diz isso no livro, né? $38. Hoje o barril no mercado internacional está oscilando entre $110 e $120. Quer dizer, o etanol é extremamente competitivo em relação a preço, certo? Em relação à gasolina. Só que, com esse congelamento do preço, da gasolina, que o governo faz, né, preocupado com os objetivos macroeconômicos do combate à inflação, você está deixando de usar o etanol. Nos últimos 2 anos, nós deixamos de usar 6 bilhões de litros de etanol. Agora, existe uma outra preocupação, sobretudo dos ambientalistas, que dizem dessa competição da produção de etanol com a produção de alimentos. E nós temos alguns dados no Brasil que o Brasil possui aproximadamente 850 milhões de hectares, sendo 340 milhões em terras aráveis. Possui 61 milhões de hectares em terras cultivadas. E destas, as pastagens ocupam 200 milhões de hectares. Só a soja, 23 milhões de hectares. O milho, 11 milhões de hectares, a cana, 6 milhões de hectares.
a disponibilidade de terras agricultáveis hoje no Brasil, cerca de 80 milhões de hectares, o senhor acha que isso permite o avanço, né, da agroenergia sem comprometer a produção de alimentos? E, sobretudo, a gente não corre o risco de que isso se espalhe até a Amazônia, Pantanal, nossos aí santuários ecológicos? Boa pergunta. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que pode concomitantemente aumentar a sua produção de etanol com a produção de alimentos. Nós temos todo um alvoroço em relação a essa questão do etanol, que o Brasil vai se transformar numa monocultura. Isso não é verdade. O etanol ocupa apenas, você entende, 2% das terras aráveis. Né? 2%. E se nós multiplicássemos essa produção do etanol, que hoje ocupa 6 a 7 milhões de hectares, né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura e a Conab, em 2008, antes da crise internacional do sistema capitalista, ela tinha uma projeção de que o país pudesse produzir agora, na safra 2012-2013, cerca de 48 bilhões de litros de etanol. Nós produzimos, estamos empacados aí nos 27, 28 bilhões, né? Mas se a gente quisesse e se dispusesse a aumentar essa produção para os 48 bilhões, né, nós temos terras, entende, extremamente disponíveis. Se você pegar apenas a área de pastagem, né, cerca de 200 milhões de hectares, e a gente sabe que grande parte dessas áreas de pastagem hoje estão degradadas, né? A participação, a densidade de boi por hectare é baixíssima nesse país, né? A ocupação. Se tivesse uma política de governo que melhorasse e reformasse as pastagens, aumentasse esse índice de ocupação do boi por hectare, tranquilamente nós poderíamos liberar cerca de 20% dessa área para o etanol. 20% são 40 milhões de hectares, sem derrubar uma árvore sequer. Que hoje está subutilizada. Que hoje está subutilizada. E se você avançasse o programa do etanol, né, para incorporar o pequeno e o médio produtor, o assentado da reforma agrária, você entende? Você poderia liberar uma outra parcela. No final do governo do José Sarney, nós tínhamos uma estimativa de cerca de 60 milhões de hectares, né, ocupados pelos assentamentos. Se você disponibilizasse apenas 10% dos assentamentos para uma produção cooperativada de etanol, né, você estaria liberando, na área do assentamento, cerca de 6 milhões de hectares. É o que nós temos hoje, usado pelos grandes usineiros, 6 milhões de hectares. Então, essa questão é uma falácia. Existe essa corrente ambientalista e, sobretudo, a nível internacional, por conta de outras realidades. A realidade americana. A realidade americana é uma outra questão, certo? Você tem lá, né, hoje, uma produção de etanol extraído do milho, né? Hoje, o etanol come cerca de 40% da produção de milho para fazer o etanol. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, lá realmente há esse conflito. E o milho é a base da alimentação. E o milho só pode, deles, né? E o etanol só pode avançar na medida que tira, você entende, o milho do complexo da alimentação das pessoas e dos animais, né? Então, lá realmente existe esta barreira e essa rigidez na oferta. Mesmo assim, você entende, os Estados Unidos estabeleceu agora recentemente, né, que vai, você entende, promover uma mistura de 15% de etanol a gasolina no país. Isso significa, sabe o quê? Cerca de 70 a 80 bilhões de etanol. Só que eles não têm essa disponibilidade, certo? Para avançar
nessa produção e abastecer e suprir o seu mercado interno, se essa meta for definida realmente. Por isso eles tiraram as barreiras ao etanol brasileiro agora? Tiraram as barreiras, não só retiraram as barreiras, mas também eliminaram, você entende, o subsídio ao agricultor de milho. Os Estados Unidos subsidiavam o produtor de milho cerca de 6 bilhões de dólares por ano. Certo? Doutor Safato, mudando um pouquinho aqui do tema, questão estratégica, qual a importância dessa decisão da presidenta Dilma, a partir da dificuldade de abastecimento, né, do etanol, ocorrida no ano passado, de considerar o etanol como produto estratégico do Estado brasileiro, como ela frisou? Agora, vale lembrar que um produto dessa importância ainda não dispõe de uma estrutura de armazenagem, que parece um pouco contraditório com a importância dada. Né? Olha, a nível de discurso, ótimo, excelente. Só que eu não estou vendo medidas capazes de dar esse tratamento, esse status estratégico ao etanol. Né? Essa questão da estocagem, eu acho que ela não se materializa. Nós estamos com problema de oferta, estamos importando etanol. Importando etanol. Como é que você faz estocagem de um produto que você não tem? No próximo bloco, nós vamos discutir aqui no programa Agenda Econômica uma proposta de criação de 1 milhão de microdestilarias descentralizadas, incorporando a pequena produção, o médio produtor e até os assentados da reforma agrária. Continue com a gente no Agenda Econômica.